The National Coronavirus Command Council, o Conselho Nacional de Enfrentamento ao Coronavírus decidiu impor um lockdown nacional por 21 dias, com efeito a partir da meia-noite desta quinta-feira, 26 de março. Essa é uma medida decisiva para salvar vidas de sul-africanos da infecção, de salvar centenas de milhares de vidas do nosso povo. No dia 23 de março de 2020, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vai à televisão informar que um lockdown nacional seria implementado. A partir do dia 26 de março, todos os habitantes do país estariam restritos às suas casas, autorizados a sair apenas para atividades essenciais. O presidente reconhece que a medida restritiva terá impactos consideráveis na vida social do país, na subsistência da população e na economia, mas clama aos sul-africanos que embarquem juntos na luta contra o vírus mortal, dizendo que os custos humanos de atrasar a medida seriam muito maiores. Brasil e África do Sul têm muitas coisas em comum. São democracias recentes e com profundas desigualdades de acesso à renda e a outros recursos. Ao longo dos anos mais dramáticos da pandemia, na mídia nacional, podemos acompanhar ações e consequências das medidas adotadas por governos na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Pouco nos voltamos para os países africanos. O governo sul-africano adotou medidas firmes frente à pandemia. Mesmo assim, a crise sanitária ali também teve efeitos trágicos, como em terras brasileiras, adoecimento, mortes, desemprego, insegurança alimentar impactaram de forma mais severa a população mais pobre do país. Um país que ainda carrega, não apenas na memória, as marcas do apartheid. Neste episódio, vamos viajar para o sul do continente africano e entender como seu governo lidou com a crise sanitária e que efeitos as medidas tiveram em sua população. O que a experiência sul-africana com a pandemia nos diz sobre a desigualdade? O que ela nos informa sobre nossa condição de países do sul global com tamanhas clivagens sociais e raciais? Essas, dentre outras questões, são trazidas por vozes das periferias de ambos os lados do Atlântico que vocês ouvirão agora. Eu sou Milena Matheus e Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. I live in Cape Town, South Africa, in the Atlantic seaboard suburb of Sea Point. Eu moro na cidade do Cabo, África do Sul, em um bairro à beira-mar chamado Sea Point. Minha vida diária é ancorada em minha casa em Sea Point e meu trabalho em uma universidade na cidade de Stellenbosch. Todas as manhãs eu dirijo até lá pela Avenida Beira-Mar, passando pelo Boulevard Ellen Suzman quando saio da cidade. A Avenida Nelson Mandela me leva até a rodovia N2. Eu passo por muitas mais vias nomeadas em homenagem a nossos Freedom Fighters, nossos combatentes da liberdade. Passo por Joe Slovo, por Jakes Herwell, enquanto a N2 me transporta por uma visita guiada do planejamento espacial do apartheid e da remoção forçada de negros e colored sul-africanos que foram expulsos de suas casas nas regiões centrais da cidade e removidos para a região inóspita e desfavorecida dos Cape Flats, e para Guguleto, Langa, Nyanga, Kaelicha e muitas outras townships. Vans e micro-ônibus lotados aceleram precariamente entre as faixas. Eles cortam uns aos outros, levando e trazendo as pessoas ao longo da N2. Ao longo da viagem entre os lugares para onde foram banidos pelo governo do apartheid e o centro da cidade onde trabalho. A Covid-19 entrou pela primeira vez na minha vida no dia 16 de março de 2020.
por meio de um e-mail urgente do meu chefe de departamento, convocando uma reunião para planejar e discutir como procederíamos com o ensino e a aprendizagem durante a Covid. Na véspera do início do lockdown, eu me preparo. Faço uma última visita à casa da minha família, levando suprimentos e atividades para manter minhas sobrinhas distraídas. Explico que não poderei estar presente no aniversário de 7 anos de minha sobrinha no dia 16 de abril, mas que chegarei cedinho no dia 17, assim que terminar o lockdown. Saio para uma última caminhada ao pôr do sol no calçadão com um amigo. Somos acompanhados por outros capetonianos. Como a última ceia antes de um jejum, todos vieram ver o pôr do sol sobre o oceano antes do início do lockdown de 21 dias. O diário dessa professora capetoniana, como são chamados os habitantes de Cape Town, África do Sul, nos acompanhará no episódio de hoje. Ele é parte da iniciativa da página Subversity, na qual pessoas ao redor do mundo registraram seus cotidianos no confinamento. Seu diário nos ajuda a sentir e entender a dimensão dos primeiros momentos da pandemia de Covid-19 na África do Sul. O que eu lembro desse início foi... Esta é Fernanda Almeida. Ela é pesquisadora no Center for Humanities Research na University of the Western Cape, na cidade do Cabo, África do Sul, onde mora há 15 anos. Além de pesquisar a história social do cinema neste país, Fernanda é uma das coordenadoras do programa de pesquisa e produção de cinema documentário. A grande característica desse primeiro momento, por parte do governo, foi restringir o movimento de forma geral, o movimento de pessoas, o movimento de veículo, e começando, pelos portos, aeroportos, e em seguida com restrições muito maiores, e a gente experienciou aqui que foi o lockdown total, quando a gente foi completamente proibido de sair do portão de casa, e que as pessoas tiveram que, ficar dentro de casa o tempo todo, só poderiam sair para comprar itens essenciais no mercado ou para emergências específicas. Então, esse primeiro momento foi do impacto dessas novas leis, dessa reconfiguração política do controle da pandemia, e em seguida o shutdown total, O apelo do presidente Cyril Ramaphosa aos sul-africanos foi louvado pela mídia nacional e internacional. Um exemplo de comando em um momento de grande drama social, econômico e sanitário. Ao contrário do que experienciamos no início da pandemia no Brasil, o governo sul-africano estava tomando a dianteira, decretando lockdown total e posicionando-se frente ao vírus, que já causava danos profundos em países do norte global. Não é só o coronavírus que chega na África do Sul vindo da Itália. O que também chega de fora é o pânico, a ansiedade e as inseguranças. A acumulação começa. Papel higiênico, sabonete para lavar as mãos, alvejante, gengibre e álcool gel tornam-se mercadorias escassas à medida que as prateleiras das lojas de bairro vão ficando vazias. Estão assustadoramente vazias no momento em que chegam ao mercado todos os dias. A ameaça está começando a mostrar seus dentes em todo o mundo, deixando devastação por onde passa. Como isso pode não afetar esta comunidade com essa situação de sujeira? Mas ninguém dá a mínima. Todo mundo continua a vida como de costume. Ninguém se importa. Mas nós vivemos e vamos viver. Que chance tem a África do Sul contra o vírus, quando países ricos do norte global foram deixados de joelhos e nos alertam sobre a desgraça iminente? Se o coronavírus chegar até nós, como vivemos em barracos nas favelas, ele se espalhará rapidamente e infectará muitas pessoas. Com as nossas condições de vida e com a propagação, será muito fácil o coronavírus se espalhar entre nós. Uma ação rápida e urgente é necessária. Precisamos ganhar tempo, eles nos dizem. Precisamos achatar a curva e desenvolver uma estratégia para lidar com a pandemia. Em 23 de março de 2020, nosso presidente anuncia que da meia-noite de 27 de março até a meia-noite de 16 de abril de 2020, a África do Sul estará em lockdown. Estaremos confinados em nossas casas, com permissão para sair apenas para o essencial: alimentos, remédios e atendimento médico. Nem álcool nem cigarros serão vendidos durante o lockdown.
Estamos travando uma guerra contra o coronavírus, ele nos diz. O exército sul-africano será chamado para auxiliar a polícia no combate à guerra contra a Covid. Somos lembrados de que devemos nos unir para lutar contra isso. Estou preocupada. Vivemos na sociedade mais desigual do mundo. Não estamos acostumados a pensar nas necessidades uns dos outros e agir pelo bem-estar do coletivo. Não estamos acostumados a pensar no próximo, a agir coletivamente, diz a professora capetoniana. Ela se refere à herança do colonialismo e do regime segregacionista, o apartheid. O apartheid foi implementado em 1948, mas as medidas de segregação contra os habitantes não brancos do país se iniciaram ainda no período colonial. Como nos mostra Laura Moutinho no seu livro Razão, Cor e Desejo, e em outros escritos também, o apartheid faz a gestão de gênero e da sexualidade através da raça e do racismo, no sentido de evitar a miscigenação. Quando foi instalado, o sistema de segregação refundou o Estado com a primeira lei decretada, a Mixed Marriage Act, que criminalizou os casamentos interraciais. Toda uma estrutura legislativa, social e política foi montada no sentido de evitar que as pessoas de diferentes raças ou grupos étnicos convivessem, se envolvessem sexualmente e afetivamente. Tudo para evitar a mistura e a miscigenação. Com a implementação do regime, a população era agora dividida em grupos raciais específicos, segregando negros e coloreds, a áreas residenciais com menos infraestrutura, muitas vezes através de remoções forçadas. Educação, saúde e outros serviços públicos, ao longo dos anos, também foram separados, sendo que restava à população negra acessos muitíssimo inferiores aos da população branca. O apartheid perdurou até o início dos anos 90, sendo coroado seu fim com a eleição de Nelson Mandela, primeiro presidente democraticamente eleito no país em 1994. No entanto, muitas das promessas por um país arco-íris, a Rainbow Nation, não se cumpriram e 29 anos depois, a herança do apartheid ainda informa as diferentes trajetórias de vida de pessoas brancas e negras no país. I will remain immersed in the news and social media for the next 2 weeks. Vou permanecer imersa nas notícias e nas redes pelas próximas 2 semanas, aliviando meus pensamentos ansiosos e minhas curiosidades. No segundo dia de lockdown, imagens de drones são publicadas. Mostram que os bairros abastados foram dormir. Cena após cena de ruas vazias. O centro da cidade e seus espaços icônicos foram despojados de vida. Camps Bay, Sea Point, a costa atlântica, desertas. Não estou satisfeita. Quero saber o que se passa do outro lado da montanha, nos territórios ao longo da N2. As rupturas começam a aparecer imediatamente. Não há estrutura de ação para dar suporte ao lockdown. O lockdown é um plano construído às pressas, com o qual os cidadãos não estão engajados. Nas townships, as pessoas estão trancadas enfrentando a privação e a raiva. Medidas reativas são implementadas às pressas quando os problemas começam a surgir. Acredito que, por último, é importante também falar desse momento, que foi um momento de que o governo lançou mão de militares e de polícia nas ruas, né? Então, acredito que, além dessas medidas dramáticas e drásticas, houve, então, a inserção completa da polícia e também de militares para checar se as pessoas estavam na rua, o que elas estavam fazendo, tinha horários. Quando o lockdown abriu um pouquinho, quando a gente pôde sair, tinha horário para estar em casa, né? Você não podia simplesmente estar de carro na rua 9 horas da noite. A polícia ia parar você, e algumas pessoas que eu conheço, inclusive, foram paradas, foram questionadas, né? Você tinha que dizer onde você estava. E é claro que a gente sabe que a economia de violência policial não é a mesma em subúrbios, né, mais abastados, nas periferias. Então, houve também uma distribuição bem desigual dessa ação e dessa repressão policial. The lockdown plan is ever evolving.
O plano do lockdown está em constante atualização. Os buracos são tapados assim que a água ameaça inundar e afundar a embarcação instável em que estamos viajando. Uma série de retratos caricatos de cidadãos emerge na mídia. As pessoas que moram nas townships, em longas filas para fazer compras, são rotuladas como irresponsáveis e desobedientes. Eles estão ignorando deliberadamente as instruções do presidente, agindo como se estivessem de férias. Os ricos são generosos e altruístas, doando bilhões para o Fundo de Socorro de Covid. As classes médias também são generosas, engajadas em projetos de caridade para prover para os menos afortunados. Não há ajuda. Podemos fazer o que quisermos, mas sem ajuda. Todas as coisas que fazemos, o protesto, o bloqueio de estradas, o incêndio, o que quer que seja, é por nada. Está caindo em ouvidos surdos. Se isso vier mesmo, todos morreremos. Ninguém vai se importar. Nós somos pessoas esquecidas. Os políticos estão preocupados apenas com nosso bem-estar, trabalhando dia e noite para proteger os sul-africanos do vírus mortal. A polícia e a Força Nacional estão protegendo o público de si mesmos. Somos distraídos por esses retratos das diferentes camadas da sociedade, o bem contra o mal. Ignoramos as desigualdades estruturais que rompem as realidades presentes. A guerra contra o vírus rapidamente se transforma em uma guerra contra as pessoas que vivem na pobreza. Nós não estamos apenas com medo do corona. Estamos com medo dos soldados em torno de nós, porque eles não perguntam nada ou nos dizem o que fazer. Eles não falam bem com você, eles apenas batem em você. A humilhação diária, a vergonha, a tortura e os espancamentos de cidadãos em townships de todo o país. Os apelos de nosso presidente por bondade e compaixão são logo esquecidos quando militares entram em ação usando suas habilidades de guerra para reprimir os transgressores. A polícia dirige sem rumo por Sea Point, sem se preocupar para onde estamos indo ou porque não estamos dentro de casa. Não precisamos ser protegidos de nós mesmos. Dentre as medidas restritivas colocadas em prática durante o lockdown, estava a proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros. Enquanto a proibição da venda de álcool era explicada pela possibilidade de diminuição de acidentes, liberando assim leitos para possíveis pacientes de Covid, a proibição da venda de cigarros era mais difícil de ser justificada. Olha, houve, como eu falei, essa escalada da repressão policial, do controle, né, sobre a vida das pessoas, de ir e vir em áreas mais ou menos visíveis da cidade. Eu acredito, isso é a minha opinião, que se tornou também parte de um discurso conservador e até sensacionalista sobre o caráter da população de classe trabalhadora, de bairros de periferia. Então, por exemplo, você tinha muita reclamação em bairros de classe média sobre ser parado pela polícia, que absurdo, você ser tratado como criminoso, mas ao mesmo tempo havia também um discurso rolando de que talvez seja melhor nas townships as pessoas não beberem tanto nesse período, né? Teve toda uma questão do gender-based violence, da violência contra a violência com base em gênero, e que realmente há estudos de que houve, né, um aumento na violência contra a mulher no ambiente do domicílio, mas ao mesmo tempo esse discurso tomou uma dimensão de um caráter de classe e racial, obviamente, de que essas medidas talvez tivessem sido muito autoritárias e muito repressoras, mas que em alguns espaços da cidade, particularmente nas periferias, talvez, quem sabe, isso teria sido uma boa medida. Enfim, teve aí um aspecto moral muito grande relacionado à proibição de cigarros e de bebidas, né? E também de forma que isso, eu acho, deu uma justificativa, deu uma legitimada nessa ação policial, na ação e militar. Fernanda nos conta que as classes médias tinham seus meios próprios de burlar a lei e ter acesso a bebidas alcoólicas e cigarros. Grupos de WhatsApp organizavam o contrabando.
Quem fosse parado para a revista e estivesse portando esses produtos poderia ser criminalizado, mas a violência da abordagem seria informada pela raça e classe de quem tivesse sido pego em flagrante. Então isso levanta aí uma série de questões do que, assim, pensando nessas medidas, o que realmente, de fato, aquilo contribuiu para a contenção da pandemia e o que foi simplesmente assim, uma caçada, né, de cunho moral contra as pessoas que vendiam álcool e tabaco. A partir da experiência brasileira, conhecemos bem como o caminho da criminalização de drogas e álcool coincide com a criminalização da pobreza. As we go deeper and deeper into the lockdown, people become more and more desperate. À medida que nos aprofundamos cada vez mais no lockdown, as pessoas vão se desesperando mais e mais. Os auxílios emergenciais já foram gastos, as oportunidades de ganhar renda são cerceadas. A fome e o terror de estarem trancadas se amplificam. Protestos irrompem. Há saques de lojas, escolas e igrejas, à medida que o instinto de sobrevivência é ativado. Comunidades são condenadas. A militarização do lockdown é expandida. As pessoas nos dizem que não estão com medo de morrer do Covid-19. Elas têm medo de morrer de fome. Nas notícias, ouvimos que o lockdown expôs as desigualdades da África do Sul. Isso não é verdade. Somos confrontados com isso todos os dias. No número de pessoas que vivem na rua, nas altas taxas de desemprego, nos protestos por serviços sociais e nas reivindicações por uma vida melhor. Se negarmos isso, nos envolveremos na violência de negar a opressão e o sofrimento contínuo da maioria dos cidadãos sul-africanos. Alegar que a Covid-19 nos mostrou essas desigualdades gritantes equivale a nada mais do que deliberada ignorância. A Covid-19 e o lockdown não escancararam a desigualdade. Eles a ampliaram e continuarão a fazê-lo nos próximos meses e anos. A África do Sul é um país de 60 milhões de habitantes. Como já foi dito, é um país muito desigual. E a linha da desigualdade segue critérios raciais. A renda de lares negros corresponde a 16% daquela de lares brancos. E 62% de todos os negros sul-africanos, que são 80% da população, vivem abaixo da linha da pobreza. Neste cenário de altos índices de desemprego e emprego informal, o governo lançou mão de auxílio emergencial para a população desassistida. A África do Sul tem um grande programa de transferência de renda, então eu acho que para operacionalizar um programa de uma bolsa emergencial foi bastante rápido. Então a gente tinha o Social Relief of Distress, que foi dada a pessoas que estavam desempregados, estudantes, também refugiados, migrantes que não recebiam, que também não, acho que, se eu não me engano, não poderiam receber outros subsídios para receber esse social grant, né? E não exigia à época nenhuma papelada, foi bem. Eu lembro que o processo foi bastante descomplicado no sentido burocrático para que as pessoas conseguissem esse Social Relief of Distress. Foi baixo, era um valor baixo, mas que naquele momento acho que foi para algumas pessoas aquele foi o grande suporte para quem não estava, obviamente, já recebendo o social grants, de forma geral. Aquele foi, principalmente, acredito, a população mais jovem se beneficiou bastante desse programa. Em artigo publicado em 2020, em coautoria com Bernard Double, Fernanda nos explica que nos anos iniciais da democracia, o governo sul-africano estabeleceu uma comissão para desenvolver uma nova forma de seguridade social que até então só beneficiava pessoas brancas. No texto, os dois autores falam dos muitos debates em torno dos benefícios sociais na forma de social grants e da renda mínima universal, para garantir a dignidade e aliviar a pobreza.
explicam que discursos liberais em favor das medidas propõem rendas básicas para diminuir serviços sociais oferecidos pelo Estado e para empregadores manterem salários baixos. Por outro lado, discursos progressistas apostam na medida para garantir que as pessoas não precisem aceitar trabalhos não dignos para manter o sustento. De qualquer forma, os grants oferecidos pelo governo não foram acompanhados de outras medidas sociais importantes, como explica Fernanda. Como eu falei, eu acredito que essa forma de participação do governo da Bolsa Emergencial tenha sido extremamente importante, mas eu acho que há outras formas de lidar com vulnerabilidade social, principalmente de uma grande população aqui na África do Sul que procura asilo, né, refugiados, imigrantes sem documento, e a população migrante nascida fora da África do Sul é estimada em mais ou menos 2 milhões de pessoas, né, aqui na África do Sul. Então, acho que houve também, eu acredito que não se pode falar numa negligência, mas de uma talvez a falta de uma ação coordenada do poder público, de fortalecimento de algumas redes de apoio, umas redes de cuidado, né, com as organizações que já enfrentam ou que já têm uma relação direta com comunidades. By the time the president announces that the lockdown will be extended, I have seen enough. Quando o presidente anuncia que o lockdown será estendido, eu sinto que já vi o suficiente. Eu recuo das notícias e das redes sociais. Não é que eu queira me anestesiar, é que minha curiosidade desapareceu. O exterior não é novo, é como sempre foi. Não se trata de uma guerra contra o vírus, como nos disseram, mas de uma guerra contra os grupos mais vulneráveis de sul-africanos, que lidam com várias crises todos os dias. Minha formação em saúde pública me ajuda a entender a importância da estratégia do lockdown como crucial para achatar a curva e ganhar tempo para construir uma resposta à crise. No entanto, eu experimento grande dissonância cognitiva quando sou confrontada com a violência e a violação que marca o período do lockdown. Seu custo é irreparável. As muitas crises diárias de que fala a professora Capetoniana em seu diário e a falta de ação coordenada do poder público, de que fala Fernanda, mostram um retrato duro e de tensões exacerbadas. Isso é terreno para acirramento de outras tensões sociais conhecidas no contexto sul-africano. Até tem um slogan que vocês já devem ter ouvido, que é Put South Africa First, né? Inclusive, nós temos políticos que estão aqui na África do Sul concorrendo a cargos políticos com essa plataforma, né? Put South Africa First, que significa privilegiar o sul-africano. É claro que essa posição ela não está necessariamente direcionada a qualquer imigrante. Ela está direcionada ao imigrante que é visto como aquele que compete com o sul-africano sobre recursos escassos. Aquela situação te coloca colocou muitos sul-africanos numa situação em que, se há ajuda governamental, se há uma necessidade no pós-pandemia, por exemplo, de reorganizar, né, a economia, de fazer com que as pessoas sejam empregadas novamente, enfim, de finalmente sair desse limbo pós-pandemia que muitas pessoas se encontraram. Então esse é o momento de colocar o sul-africano em primeiro lugar. A pandemia não tenha criado esse discurso, obviamente, mas tem exacerbado consideravelmente essa relação. O grande outro, acredito, desse movimento xenofóbico, e alguns diriam afrofóbico, porque é uma xenofobia que é direcionada ao migrante africano e negro, e jovem, né, na idade, procurando trabalho, enfim, o imigrante que vem à África do Sul para transformar a vida, para
procurar oportunidades no comércio, ele é o imigrante do Zimbábue. Geralmente, essa é a imagem do imigrante do Zimbábue que vem à África do Sul à procura de recursos. A imaginação que eu acredito que alguns desses grupos grupos nacionalistas têm do imigrante do Zimbábue é que é um imigrante que vem não para acrescentar, mas para extrair, que vem procurar emprego, ou vem casar com as mulheres sul-africanas, enfim, vem retirar e levar para o país, né, levar para o Zimbábue, e que há pouco retorno na África do Sul. Eu acho que acredito que tenha essa parte desse grande ressentimento, seja também por conta dessa figura. Em momentos de crise, discursos nacionalistas ganham nova força e outros contornos. Fernanda nos diz que isso vem acontecendo com os discursos xenofóbicos no pós-apartheid, que se reforçam no momento da crise atual. Para Fernanda, é muito preocupante como, neste momento, a política partidária passa a absorver alguns desses discursos, criando novas plataformas para a distribuição desses conteúdos, aumentando sua circulação e suas potenciais consequências no tecido social. Quando políticos colocam a migração de pessoas de outros países africanos para a África do Sul como causa do desemprego e aumento da violência e se apresentam como solução para essa questão, há o perigo de serem instituídas políticas nacionais afrofóbicas. Agora, né? Como pensar nisso agora? Né? Olha, acho que a gente vive ainda, as pessoas se referem a esse período como período pós-pandemia. A gente não tem mais nenhuma medida, né, que em vigor, mas o que a gente vive é um período de recuperação, né? E essa recuperação passa principalmente pelo retorno às atividades econômicas e formas de realmente recuperar algumas perdas que a gente teve, o efeito dominó da perda de uma segurança no comércio, das atividades do comércio, das atividades turísticas, aqui em Cape Town, por exemplo, que levou muitas pessoas a passarem fome, a realmente não terem nenhum horizonte de possibilidade, né? E que hoje passa por uma reconstrução, né? Eu acho que isso, cada vez que a gente, a partir de 2021, já houve uma mudança com relação à política de lockdown, né? Uma resistência muito maior a aceitar aquele primeiro momento como um momento modelo, né? As pessoas já não estavam... se naquele primeiro momento o lockdown foi bem... foi quase uma ordem, né? De cima para baixo, né? No segundo momento, a partir acho que na metade de 2021, aquilo já começou a mudar completamente, né? E aí muda também a relação de confiança entre as pessoas e o poder público. Como no Brasil, a pandemia na África do Sul acometeu ricos e pobres, brancos e negros de maneira muito distinta. As respostas do governo Bolsonaro durante os anos mais dramáticos da pandemia de Covid-19 foram frustrantes, agravando danos, cultivando teorias conspiratórias, focando em soluções estapafúrdias, causando prejuízos, dores e mortes. Muitos de nós, no Brasil, nos perguntávamos como seria um cenário no qual as lideranças oferecessem respostas firmes, pragmáticas e responsáveis, que unissem governo e cidadãos em ações conjuntas para evitar a propagação do vírus. Mas será que tais ações realmente aliviariam o sofrimento de pessoas que vivem em contextos constituídos por profundas e dolorosas desigualdades sociais? A experiência sul-africana, como nosso espelho, demonstra seus limites. Lockdown, quando implementado naquele país, sem ações efetivas que minimizassem seus efeitos, intensificou a desigualdade e a criminalização da pobreza,
caminho que conhecemos muito bem por aqui. Com isso, não estamos afirmando que o negacionismo e a falta de ação do governo federal não tenham sido criminosas. Não é à toa que o Brasil figura como um dos piores países, se não o pior, na condução da crise, além das escandalosas porcentagens de mortes evitáveis, como tratado em episódios anteriores. O que a experiência sul-africana nos escancara é como essas feridas estão abertas, como somos países dilacerados pelo racismo, pela desigualdade, pela injustiça. Como a morte é a tecnologia de governos no sentido de proteger pequenas elites brancas, enquanto a maioria da população morre de doenças, fome e violência. Infelizmente, a pandemia intensificou este quadro em escala mundial. Neste momento, talvez o recurso mais importante do qual dispomos, que talvez nos ajude a nos conectar em lutas para reconstruir nossos mundos, seja a esperança. It is said that COVID-19 offers us an opportunity for rebirth. Dizem que a Covid-19 nos oferece uma oportunidade de renascimento, de possibilidade de união por nossa humanidade comum. Na África do Sul, os fantasmas do nosso passado continuam a nos assombrar. Se precisávamos de um lembrete, a Covid e o lockdown estão aqui para entregá-lo. Não conseguimos exorcizar esses fantasmas em 26 anos de democracia. Enquanto espero a última semana do lockdown, não posso evitar de sentir esperança. Esperança subversiva. Espero que finalmente possamos desmantelar a arquitetura do apartheid que molda nossas realidades, que nos prende a caminhos de vida pré-determinados. Espero que sejamos corajosos o suficiente para lidar com a dor, com o sofrimento, com a degradação e com o terror que caracteriza a vida dos sul-africanos que vivem na pobreza. Eu espero que sejamos corajosos o suficiente para finalmente confrontarmos nosso passado. Espero que possamos respirar a vida a um futuro que emancipará todos nós. Este episódio utilizou áudios de News 24, Lockdown Diaries, da página Subversity, Eyewitness News, Vice News, Lockwen Stories. O roteiro foi escrito por Thaís Chiriba, Luana Luz, Milena Mateusi Carmo e Laura Moutinho. Entrevista e captação de áudio, Laura Moutinho, Milena Mateusi Carmo e Thaís Chiriba. E dublagem em português, Thaís Chiriba e Rodrigo Figueiredo da Conceição. Direção, Milena Mateusi Carmo. Edição e desenho de som, Anderson Souza.